Olá pessoal, tudo bem? Então, sou a professora Deise e estou aqui novamente com vocês para trabalhar transformações da matéria. Dentro dessa parte de transformações da matéria, o que nós vamos estudar? Reações da matéria, como reconhecer uma reação, a representação de uma reação e as leis de Lavoisier e Proust. Para isso, nós também vamos fazer exercício de aplicação, tá? Então, eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, o livro, né? Pode ser um livro também, porque nós vamos fazer um exercício lá no final. Tudo bem? Então, vem comigo. Vamos lá? Primeira coisa, reações da matéria, nós vamos trabalhar especificamente com uma reação química. Coloquei ali essa imagem, né, a animação, justamente para perceber que uma reação química ela pode sim ser muito perigosa. A gente tem que tomar muito cuidado. A reação química, ela altera a matéria. A matéria inicial, ela sofre alteração na sua composição química, na parte das propriedades. Eu posso, às vezes, ter um componente só inicial e resultar dois componentes ao final. Ou eu posso ter ao contrário. Eu posso ter dois componentes no início da reação e ao final ter um só. Então depende do tipo da reação. Toda reação química, volto a dizer, ela sempre vai ter alteração na composição da matéria. Então, essa imagem é para a gente tomar bastante cuidado, né? Porque algumas reações podem ser prejudiciais. Às vezes a gente combina algumas substâncias e que o resultado não é muito bom. A gente tem que tomar bastante cuidado. Até com produtos em casa. Quando a gente utiliza produto químico, a própria que boa, dependendo de como ela é utilizada e com o que ela é utilizada, ela pode ser bem prejudicial, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente vai estar misturando. Muito bem, para isso, deixa eu só corrigir uma coisa. Misturando porque dentro dessa mistura pode resultar numa reação química, ok? Muito bem. Como que nós vamos reconhecer uma reação química? Pela mudança de cor, liberação de gás, formação de sólido, variação de temperatura, liberação de odor, que é o cheiro, aparecimento de chama ou o desaparecimento de uma substância inicial. Deixou de ser uma coisa e passou a ser outra. Então, isso também é uma reação química. Várias coisas aqui a gente tem no dia a dia. Por exemplo, quando eu tenho lá a liberação de gás, quando eu vou colocar, por exemplo, o eno, que é o sal de fruta, eu coloco na água e libera o gás. Isso é uma reação química, certo? Quando eu coloco lá, por exemplo, coloquei formação de sólido, né? Quando não confundam, quando você não dissolve completamente o teu Nescau ou você não dissolve completamente o açúcar. Isso é dissolução. Dissolução é uma transformação física. Eu estou falando em formação de sólido quando numa reação química. Por exemplo, se eu juntar o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, eu vou produzir o sal de cozinha. O sal de cozinha é sólido, então ele vai produzir um sólido do fundo do recipiente. Tudo bem? Vamos lá então. Como que nós vamos representar uma reação química? Então nós temos aqui uma representação simbólica, utilizando esferas, né, círculos para representar. Nós temos aqui dois átomos de hidrogênio formando o gás hidrogênio, a substância. Nós temos de novo, então eu tenho duas vezes, eu vou ter duas moléculas do hidrogênio com uma molécula formada pelo gás oxigênio. Aqui eu vou produzir duas moléculas de água. Ou seja, eu tenho reagente, que são substâncias que antecedem a seta,
e que podem ser separadas por um sinal de mais, quando existir duas ou mais substâncias. Quando for formado por uma substância só, é óbvio, não precisa esse mais. Os reagentes, eles sempre vão estar antes da seta. A seta, na química, ela funciona como na matemática, como uma igualdade. Tudo que eu tenho antes da seta no reagente, eu vou ter que ter a mesma quantidade e os mesmos elementos no produto. Produtos são as substâncias que são formadas após a reação entre as substâncias do reagente. O que eu vou ter aqui? Vocês percebem que ele vem formado após a seta. Produto é resultado da reação entre os reagentes. Quando eu disse que eu tenho que ter a mesma quantidade, os mesmos elementos, isso é bem importante. Vejam aqui. Se eu comecei com hidrogênio e oxigênio, eu tenho que terminar a minha reação tendo hidrogênio e oxigênio. Mas se é uma reação química, eles vão estar combinados de uma forma diferente. Mas tem que manter a quantidade. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos do elemento hidrogênio no reagente, não interessa como ele vai estar no produto, mas eu tenho que manter a quantidade. Eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio no meu produto. No reagente eu tenho aqui 2 átomos do oxigênio. Quantos átomos eu tenho no meu produto? 2 átomos de oxigênio também. Então, eu digo que esta reação está em equilíbrio. Ela mantém os mesmos elementos no reagente e no produto e, principalmente, a quantidade dos elementos está sendo mantida. Então, é uma reação que está em equilíbrio. Muito bem. Nós vamos agora passar para leis. Nós temos a primeira lei, que é conhecida como a Lei de Lavoisier. Essa lei é a lei da conservação da massa. Lavoisier disse a famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? E ele disse outras coisas. Numa reação química, os átomos apenas se recombinam. Vocês acabaram de perceber. Eu mantenho o mesmo átomo, ou os mesmos. No que eu acabei de mostrar, era hidrogênio e oxigênio. Eles foram mantidos. Porém, ele continua dizendo, eles apenas se recombinam. Então, eles foram combinados de uma forma diferente. Ou seja, eu deixei de ter gás hidrogênio e gás oxigênio e passei a ter água. Então, já que os átomos não são destruídos nem formados, ele disse que a massa dos reagentes é sempre igual à massa do produto. Como assim? Vamos lá então. Lei de Lavoisier, então. Olhem essa reação. Eu tenho magnésio e oxigênio, ao final óxido de magnésio, ou seja, oxigênio aqui, magnésio aqui. Massa. Massa expressa em gramas. Unidade no sistema, aliás, no sistema internacional é em quilogramas. Aqui eu estou falando em gramas. Gramas é a unidade da massa. 24 gramas, ok? Magnésio tem 24 gramas, oxigênio 16 gramas. A soma da massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. Ou, se eu tiver mais de um produto, a soma dessas duas massas tem que ser a mesma da outra. Se eu somar 24 mais 16, 40. Por isso, conservação da massa. Olha o próximo exemplo. É da própria água, né? O gás hidrogênio, reagindo com o gás oxigênio, produz água. Se eu tenho 2 gramas de oxigênio
com 16 gramas, 2 gramas, desculpa, de hidrogênio com 2 gramas de oxigênio, eu vou produzir 18 gramas de água, somando 2 gramas mais 16 gramas, 18 gramas. Lei da conservação da massa. A outra lei é a lei de Proust. Lei de Proust é a lei da proporção ou das proporções definidas. Ou seja, não importa a quantidade de massa dos elementos usados, e sim a proporção em que elas aparecem. Essa proporção tem que ser fixa, constante e invariável. Isso nos lembra assim, faz de conta que eu vou fazer um bolo. Eu tenho uma receita para um bolo. Se eu quiser fazer duas receitas, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dobrar a quantidade de cada um dos ingredientes. Então, para um bolo, eu uso 2 xícaras de trigo. Se eu quiser dobrar a receita, eu teria que usar 4 xícaras de trigo. Ou seja, proporção. Muito bem. Olha a lei de Proust. O que eu faço aqui? Eu tenho magnésio e oxigênio, o mesmo exemplo, 24, 16, 40. Percebem que se eu multiplicar por 3, eu tenho que aumentar na mesma proporção todos os reagentes e produtos. A massa deve ser feita, aumentada ou diminuída na mesma proporção. Ou eu posso multiplicar, ou pode acontecer de eu ter que dividir. Nesse momento eu fiz uma multiplicação e não posso multiplicar por 3, por 2 e por 5. É na mesma proporção. Aqui, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, ok? Parece tudo bem tranquilinho, né? Vamos ver então o exercício? Vamos lá. Vamos praticar. Nós temos o cálcio com o hidrogênio produzindo o óxido de cálcio. Óxido de cálcio é considerado cal virgem, ok? Se eu tenho lá 40 gramas de cálcio, vou fazer 2 experimentos. 40 gramas de cálcio reage com não sei quantos gramas de oxigênio, mas eu sei que o resultado dessa reação produz 56 gramas de cal virgem. Qual lei, esquece o segundo experimento ainda, qual lei eu poderia utilizar para determinar o valor do X? A lei de Lavoisier ou a lei de Proust? Como é que eu posso, esquece aqui o X e o Z, só estou no primeiro experimento. Como que eu poderia calcular o valor do X? Utilizando a lei de Lavoisier. Então, se eu tenho o valor de X, qual é o número que somado com 40 eu chego em 56? 16. Nesse momento, eu acabei de achar o valor do oxigênio, ok? Então, vamos lá. Voltar só um pouquinho. Acabei de achar o valor do oxigênio. Como que eu faço para achar o valor do cálcio? Alguém poderia me ajudar? Vamos lá? Se eu achei que o oxigênio é 16, para chegar em 32, porque esse número eu tenho tanto x, que é 16, quanto esse. Tá me faltando esse e aquele. Só que eu sei que do 16 para chegar no 32, basta multiplicar por 2. 16 vezes 2 é 32. No momento que eu descobri isto, multiplicando, se eu multiplicar 40 por 2, vai dar 80. Se eu multiplicar 56 por 2, olha lá, 112 é o valor que eu tenho. Ou seja, eu consegui descobrir todos os valores neste momento, utilizando a lei de Lavoisier, e para esses 2 casos, eu posso ou usar Proust no primeiro momento, aí eu achei o 80. Professora, mas no momento que eu achei o 80, eu posso somar com o 32 para achar esse outro? Sim,
Porque a partir do momento que você achou 80, você pode somar os dois e você acha aquele. Ou você continua na mesma proporção. Tudo bem? Então, por hoje era isso. Espero nos encontrar na próxima aula. Beijo, me liga, fui!